Márcio, estamos no ar, pode iniciar. Bom evento, boa live para nós. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um evento da ANEFAC. Eu sou Márcio Silva, vice-presidente para pequenas e médias empresas e sócio da Magna Contabilidade. Bom, o tema de hoje é muito importante devido às modificações que vão ocorrer nas normas para as pequenas e médias empresas. Junto comigo hoje está o Eduardo Nunes, vice-presidente adjunto para pequenas e médias empresas e sócio da Numeric Contadores. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marta. Bom, e para apresentar aí essas modificações muito importantes, né, que vão alterar aí as normas para pequenas e médias empresas e também para micros, né, convidamos a Marta Pelúcio, presidente nacional da ANEFAC e sócia da Presson Contabilidade. Bom dia, Marta. Bom dia, Márcio. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que estão aí nos ouvindo. Um prazer recebê-la aqui. Então, Marta, muitas modificações, né? E muitas polêmicas. Isso mesmo, muita coisa aí pela frente. Nós provocamos, né, na verdade, o Márcio e o Eduardo provocaram essa reunião aqui, me convidaram, porque eu fiz parte do grupo lá do CFC, que foi criado para fazer alterações, modificações e sugerir novas normas. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, eu vou contar um pouquinho da história, de como isso aconteceu, da importância disso que a gente está falando. Eduardo e Márcio podem me interromper a qualquer instante, se tiver algumas perguntas aí, e depois eu vou entrevistar o Eduardo e o Márcio sobre as questões que estão lá em discussão no CFC. Então, vamos fazer aqui uma jogada de como é o exercício, na verdade, para você poder participar dessa chamada pública que termina essa semana, essa discussão pública, mas, de qualquer forma, é importante que a gente vá acompanhando, não é isso, Márcio e Eduardo? Para que a gente saiba o que vem depois, né? Então, não para nessa discussão pública que é nessa semana. Eu acho que essa discussão só está iniciando agora. Então, eu vou compartilhar aqui, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, a gente está falando de contabilidade para pequenas e médias empresas. É importante a gente ressaltar e lembrar qual que é a nossa estrutura normativa e regulatória Brasil em comparação aí com as normas internacionais de contabilidade. Então, nós temos lá do lado internacionalmente, né, do lado da Fundação IFRS, o board que emite normas, que é o IASB, que emite normas internacionais completas, que é o que a gente chama de FUI-FRS, e também uma norma que chama IFRS para pequenas e médias empresas. Do lado do Brasil, nós temos, e lembrando que IASB é um órgão normatizador, ou seja, ele não regula a contabilidade, ele normatiza. Ou seja, a partir do momento que ele emite uma norma, ela não vale, só vai valer a partir do momento que um órgão regulatório adotar de fato essa norma. Então, do lado do Brasil, a gente tem um outro órgão normativo, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC. Então, o CPC, qual que é a estratégia dele? Ele emite normas brasileiras, ele emite CPC, né, pronunciamentos CPCs, que são correlatos daquelas normas internacionais. Portanto, ele emite CPCs completos, correlatos das FUS e IFRS, e o CPC-PME, que é correlato da IFRS para pequenas e médias empresas. Aí, novamente, ele é um órgão normatizador, não é regulatório. Então, nós temos como órgão regulatório no Brasil o Conselho Federal de Contabilidade. A partir do momento que o Conselho Federal de Contabilidade transforma essas normas em normas brasileiras de contabilidade, técnicas gerais, aí sim isso passa a ser obrigatório. Então, aqui ele tem um poder regulatório. Lembrando que existem outros órgãos regulatórios com poder regulatório, outros órgãos, né, com poder regulatório, como o caso da CVM, Bacen, SUSEP, entre outros. Mas a gente vai focar aqui, principalmente porque a gente vai falar de pequena e média empresa, nós vamos ter um enfoque aqui no Conselho Federal de Contabilidade. Então, o que ele tem hoje? O que vale? O que a gente aplica de verdade, né, Márcio? Quando a gente faz contabilidade lá nos nossos escritórios, Márcio e Eduardo, o que a gente aplica?
NBC-TG de 00999, equivalente ao CPC completo, que, por sua vez, é equivalente à FUE-FRS. Mas o que a gente está aplicando é NBC-TG. Do lado de pequenas e médias empresas, a gente tem a NBC-TG 1000, que é equivalente ao CPC-PME, que, por sua vez, é equivalente à FRS para pequena e média empresa. Aí, o que o CFC fez há um tempo atrás? Ele falou assim, olha, para microempresa, esse documento é complexo. Então, ele também encomendou um grupo, há um tempo atrás, que emitiu a ITG 1000, uma interpretação a partir da NBC-TG 1000. Então, ela não é uma norma independente, ela é uma interpretação. De fato, ninguém usa, ninguém conhece, a gente percebeu que tinha, assim, uma falta de conhecimento mesmo e de utilização da ITG 1000. Além disso, ela era muito simplificada. Então, e assim, antes da gente entrar no detalhe do porquê que o CFC quis revisar, vale lembrar quem é que aplica o quê, né? Então, vamos pensar um pouquinho, quem é que aplica o quê? Então, ó, a NBC-TG completa, ou seja, IFRS Full, quem aplica são as sociedades por ações e empresas de grande porte. Elas não têm alternativa, elas têm que fazer isso e ponto final. Quando a gente fala da norma para pequenas e médias empresas, então são todas aquelas empresas com ativo total abaixo de 240 milhões ou com receitas abaixo de 300 milhões. Aplica lá a CPC-PME. E ainda tem essa ITG 1000, que a gente comentou, que é a escrituração simplificada, que só pode ser aplicado por entidades com receita abaixo de 4,8 milhões. Mas, se você é uma microempresa ou se você é uma pequena e média empresa, você pode aplicar sempre as normas de cima. Você não pode... Assim, é como se você tivesse um mínimo de coisa que você tem que fazer. Ah, mas eu quero aplicar... Eu sou uma microempresa e quero aplicar lá a norma para grandes empresas. Eu posso? Pode, não tem problema nenhum. Marta, posso interromper um pouquinho aí? Apesar dessa norma aplicar aí esses percentuais, essas bases percentuais aí de faturamento, né? Isso não tira do contador o julgamento, né? De qual a melhor norma a ser aplicada, né? Na verdade, Márcio, não é que não... Assim, o contador tem que fazer essa escolha, mas não de forma individual. Isso não tira, na verdade, eu vou completar a sua frase, não tira o compromisso aí da entidade participar dessa decisão. É a primeira escolha contábil que se faz, é qual conjunto de normas você vai aplicar. Tudo bem, se você é uma sociedade por ação, empresa de grande porte, você não tem opção, então, não tem nem discussão, você vai aplicar lá o FUL. Mas se é uma pequena e média empresa ou se é uma microempresa, ela tem os administradores, é o julgamento da administração. Administrador, junto com o contador, analisar para aplicar. Essa pergunta é interessante, Márcio, porque assim, a gente já fez pesquisas há um tempo atrás, no mestrado profissional, e de, assim, como será que são feitas essas escolhas? A gente descobriu que não é feita a escolha de forma adequada. Então, por exemplo, a gente analisou pequenas empresas que são multinacionais. Então, ela faz parte de um grupo multinacional, mas no Brasil ela é uma pequena empresa. Aí, olha só, e que teoricamente teria até uma estrutura melhor do que uma pequena empresa no Brasil que não está vinculada a nenhum grupo internacional. E aí a gente foi perguntar, né, como que são feitas essas coisas? O cara falou assim, não, eu nem adotei a norma. Não, como assim não adotou? Mas é o ditado. É lógico que você adotou. Como assim não adotou? Aí, na hora que a gente foi descobrir, não, foi investigar, foi falar com o editor. O editor falou assim, não, eles adotaram sim. Está aqui, ó, tá. Lógico, porque tinha até um parecer. Então, na verdade, muitas dessas empresas, quem escolheu que ia adotar foi o próprio auditor. E está errado. Então, por que está errado? Porque a administração não sabia, a administração não participou da adoção, né? Nem a administração e nem o contador. Então, assim, realmente precisa participar, esse ponto que você colocou é fundamental. O contador precisa conhecer, ele precisa explicar para a entidade, então, por isso que é tão importante essa live que a gente está fazendo aqui. Nossa missão aqui, como a ANEFAC, é levar aos nossos associados, levar ao nosso público quais são as normas, os principais conteúdos que terão alteração para incentivar esses grupos, inclusive, a participar das nossas diretorias, não é, Márcio? Porque a gente tem nas nossas reuniões internas, para tornar
levar esse conhecimento para os contadores e tornar essa escolha algo factível, né? Então, você precisa conhecer para poder escolher. Marta, um exemplo positivo disso, uma situação que eu presenciei em que o contador adotou a básica, né, a ITG 1000, e o que ocorreu? Era exatamente um caso de multinacional. A multinacional adotava os procedimentos, o full CPC, né, e tinha muitas divergências entre uma prática e outra, e isso estava causando enorme lentidão nas prestações de contas e muito tempo de hora das auditorias, né? Até que alguém falou, mas vocês consultaram a matriz para saber o que a matriz tem? Aí estava lá, a administração já tinha estipulado a ordem que aquela prática, aquele conjunto de práticas contábeis deveria ser adotado para todas as unidades, incluindo eles. E aí, no momento que eles fizeram esse diálogo e implantaram, acabou os problemas operacionais de divergência de saldos. Quer dizer, é até benéfico haver essa comunicação e sempre bom lembrar que existe uma responsabilidade da administração sobre a qualidade e o resultado dos números. Então, o contador tem que estar nessa comunicação com a administração. Muito bem lembrado, Eduardo, porque assim, aí são os pontos que a gente levanta, quais são os pontos importantes para você tomar essa decisão. Então, uma das coisas é a análise de custo-benefício mesmo, né? Então, ó, percebam vocês que estão aí nos ouvindo, o caso apresentado pelo Eduardo, que é assim, nessa análise tem que levar em consideração o tempo que vai se gastar na empresa para poder fazer os ajustes para enviar as informações para a matriz. Quer dizer, então, será que vale a pena fazer uma contabilidade mais simplificada no Brasil, se no final das contas eu vou ter que fazer um monte de ajuste para mandar essa informação para a matriz? Talvez isso custe mais caro para a entidade, que é como o Eduardo comentou, muito mais horas de auditoria, que a auditoria não é barata, e por aí afora. Então, realmente, na hora de fazer essa análise, você tem que colocar tudo na mesa para analisar qual, de fato, é o melhor conjunto de normas para aplicar, quando você tem opção. Então, a gente está falando dessa linha aqui para baixo, né? Não estamos excluindo aqui as sociedades por ações e empresas de grande porte, porque essas não têm opção. Bom, mas aí, como que está estruturada hoje essa norma aqui para pequenas e médias empresas, que é aquela norma que é emitida pelo IASB, de FRS para pequena e média empresa, e que é equivalente no Brasil? Ela tem 35 seções, que trata basicamente de tudo aquilo que é tratado em FUI-FRS e, obviamente, com uma série de simplificações, a tal ponto que ela tem aproximadamente lá 190 páginas e não aquela 3.000, 4.000 páginas que, se você for ler o FUI-FRS. Então, ela tem 190 páginas, ela é bem mais simplificada. E embora ela seja simplificada, ela tem um alinhamento com a norma FUI-FRS. Obviamente, isso está em discussão, essa norma está em discussão lá no IASB, deve ter alteração nos próximos anos, é um processo um pouco lento, a gente passou por discussões públicas no ano passado, nesse ano, então a gente está caminhando com esse negócio, e deve ter alterações mais para frente, mas esse processo de alteração vai demorar um pouquinho, acho que deve sair algo lá para 2024, e não antes disso, das alterações que terão aqui na FRS para pequena e média empresa, ao que tudo indica. Bom, mas enfim, aí nós temos aqui essas 35 seções e 190 páginas que tratam de diferentes assuntos aí. Então, o que foi pensado pelo CFC? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. O CFC, olhando para essa norma, pensou assim, ó, será que essa norma ela não é complexa demais para o público que ela atinge? Então, vamos voltar no público. Está falando dessa norma, ela é obrigatória para esse grupo aqui, ó, pequenas e médias empresas, a não ser que o cara queira o full, né? Mas ela, no mínimo, tem que ser aplicada para esse público. E a gente está falando de empresas com faturamento de 4,8 milhões até 300 milhões. Existe aqui uma grande quantidade de empresas e de diferentes realidades. Porque uma empresa que tem um faturamento de 6 milhões não tem a mesma estrutura de uma empresa que tem um faturamento de 290 milhões. E aí o CFC, olhando isso, falou assim, meu Deus, será que a gente não deveria, né, ter aqui, quebrar essa norma, né?
E olhando também para essa ITG-1000, escrituração simplificada, para empresas com receita até 4,8 milhões, falou assim, será que essa norma não está simples demais e não traz uma qualidade adequada? Então, quando o CFC criou esse grupo, liderado pelo professor Eliseu Martins, e que eu também faço parte, primeiro eles pediram que a gente analisasse a alteração dessa ITG-1000. Olha, vamos mudar essa ITG-1000, ela deixa de ser uma interpretação da NBC-TG-1000 e passa a ser uma norma NBC-TG-1001 para tratar de microempresas. NBTG, algum número, mas para tratar de microempresas. Bom, enfim, mas esse grupo conversou com o CFC e falou assim, não, mas a gente acha que aqui está ruim, porque aqui está atingindo uma grande quantidade de empresas com diferentes realidades, e talvez a gente pudesse quebrar isso em mais normas. Então, a proposta, que é a proposta atual, é assim. Vamos separar o que é pequena de média empresa. Determinamos que médias empresas são aquelas que têm receitas entre 78 milhões e 300 milhões. Essas empresas, elas aplicam o CPC-PME, que é a NBC-TG-1000, ou pode aplicar o FU, se assim o desejar. Pequenas empresas. Então aqui eu vou chamar de pequena empresa aquelas que estão com faturamento entre 4,8 milhões e 78 milhões. E aí elas vão aplicar a NBC-TG 1001, mas também pode aplicar as de cima, se assim o desejar. E microempresas, aquelas com faturamento abaixo de 4,8 milhões. Então, a proposta atual que está em discussão pública é de emissão de duas novas normas, NBC-TG 1001 e NBC-TG 1002. Para ter uma ideia geral de como elas estão desenhadas, a gente olha... bom, enfim, isso aqui é só para completar, né, o quadro, antes de entrar na ideia geral das sessões. Estou completando o quadro, então o CFC teria emissão de 4 conjuntos de normas. NBC-TG 00999, que aqui é um conjunto, que são várias, né? A NBC-TG 1000, a NBC-TG 1001 e a 1002, valendo a partir de 2023. Por quê? Porque precisamos ter pelo menos um ano de discussão e preparo desses contadores e administradores para que as escolhas sejam bem feitas, chamando atenção àquilo que o Márcio e o Eduardo já comentaram. Então, olhando agora sim a estrutura. O que está de vermelhinho aqui, eu risquei do que tem de simplificação da NBC-TG 1000 para 1001. Então, a 1001, que vale para pequenas empresas, aquelas com faturamento entre 4,8 milhões e 78 milhões, elas têm as mesmas seções da NBC-TG 1000. Então, qual que foi a ideia? Tudo alinhado. Então, da mesma forma que a NBC-TG 1000, que é o CPC-PME, está alinhado com a FU, então a 1001 está alinhada com a 1000 e a 1002 alinhada com a 1001. São simplificações, então você vem a partir de simplificações. Isso facilita, por exemplo, se você tiver que transitar de uma para outra, inclusive os números de sessões são os mesmos. O que a gente fez foi, que a gente vai chegar na 1002, foi eliminar algumas sessões, mas mantendo a numeração das originais. Então, você vai ver que no início dela, ela fala, aqui você não vai encontrar as sessões tal, 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 tal e tal, porque elas foram eliminadas. Mas a gente não renumerou, a gente manteve as numerações originais. A tal ponto que, se você quiser saber sobre receitas, é a seção 23 na 1000, é a seção 23 na 1001, é a seção 23 na 1002. Então, isso facilita muito o entendimento, porque é como se você viesse simplificando. E como se a gente criasse uma escada, né? E uma escada que te levasse de um ponto ao outro, se você tiver, por exemplo, evoluindo, a empresa evoluindo, se ela, primeiro ela aplica 1002, de repente ela cresce, passa a aplicar 1001, ela tem uma transição para 1001 que o contador consegue entender, ele consegue ter uma estruturação, um entendimento daquilo que está lá. Então, o que está de vermelhinho aqui são as eliminações que foram efetuadas ou alterações de nomes. E aí, quando a gente vai da 1000 para 1001, a 1000 tem aproximadamente 190 páginas, a 1001 tem 48 páginas. Então, ela é um quarto, basicamente um quarto do tamanho da NBC-TG 1000, ou seja, ela já está bem mais simplificada, inclusive em quantidade de páginas que ela tem, muito mais simples para a leitura. Tivemos o cuidado também de fazer uma revisão da linguagem mesmo, colocar uma linguagem que fosse mais próxima daquilo que é falado pelos contadores e pelos escritórios de contabilidade.
E quando a gente vai para 1002, olha quanta coisa foi eliminada. Então, assim, isso que eu estou dizendo, ó, você não vai ver lá as seções 7, 8 e 9. Você vai ver a seção 6, e depois ela já pula para a seção 10, e está escrito lá, foram eliminadas as seções 7, 8, 9, 12 e assim por diante. Então, ela é bem mais simplificada, ela tem apenas 16 páginas, então olha como ela é muito mais simplificada do que a 1001, para atender a realidade de uma microempresa. O que tem de principais alterações? Primeiro, vamos olhar o conjunto completo de demonstrações contábeis. Quando a gente olha a NBCTG 1000, em linha com o que tem na FRS-FU, você tem informações sobre posição financeira, que é o balanço patrimonial, informações sobre desempenho, demonstração do resultado do exercício e demonstração do resultado abrangente, a demonstração dos fluxos de caixa, com informação sobre os fluxos de caixa, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que traz informações sobre a variação da posição financeira, DLPA, que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados pela própria Lei 6.404, é permitida desde que a única alteração que teve foi em lucros ou prejuízos acumulados, e notas explicativas, contendo aí o resumo de políticas e as informações necessárias para o processo de tomada de decisões de quem vai ler essa demonstração. E temos isso para as demonstrações individuais, consolidadas e combinadas. Então, que individual é aquela, por exemplo, uma empresa que ela não tem nenhum investimento societário, a demonstração dela sempre é individual. Mas se a empresa tem um investimento societário em uma outra empresa que ela controle, a demonstração contábil individual é a dela, individualmente, e esse investimento que ela controla está por equivalência patrimonial. Esse é o modelo brasileiro de demonstração contábil individual. Consolidadas, então, quando você consolida as demonstrações de um grupo econômico como se fosse uma única entidade, e combinada é a mesma coisa que o consolidado, só que quem é o controlador não é uma pessoa jurídica, é uma pessoa física, é um indivíduo ou um grupo de indivíduos. Só que você tem que chamar de demonstrações combinadas, porque você não tem um controlador. Mas os procedimentos são os mesmos de demonstrações consolidadas. Isso está previsto na NBCTG 1000. Quando a gente olha a 1001, não tem demonstração do resultado abrangente. Então, é a primeira simplificação que vem para o conjunto completo de demonstrações. E notas explicativas bem mais simplificadas. Então, isso indo da 1000 para 1001, mas mantendo individuais, consolidadas e combinadas. Quando a gente vai para 1002, que é para microempresa, além de não ter demonstração do resultado abrangente, não prevê demonstração dos fluxos de caixa, então, não, é como se você falasse, não precisa fazer DFC para microempresas. A DMPL é opcional, aqui fica invertido, né? Porque a leitura das anteriores é assim, ó, você tem que fazer DMPL se a única alteração que teve foi lucro, você faz DLPA. Aqui é diferente, fala assim, ó, faz DLPA. Opcionalmente, você pode fazer DMPL se você quiser. Então, muda a linguagem na forma de colocar, embora tenha a opção da mesma forma. Não trata de demonstrações consolidadas nem combinadas, porque, em geral, essas empresas, microentidades, não têm investimentos societários, essa é a grande realidade para aquelas empresas com receita abaixo de 44,8 milhões, e notas explicativas não têm somente a declaração de conformidade, ou seja, que essas demonstrações foram elaboradas em conformidade com a NBCTG 1002. Quando a gente olha o conteúdo dessas normas, eu destaquei aqui algumas coisas importantes. Obviamente, não dá para a gente falar de tudo que tem de comparação entre elas, mas eu chamei a atenção daquilo que tem de mais importante. Então, investimentos em coligada, joint venture, que são os empreendimentos controlados em conjunto, e controlada, pela NBCTG 1000, nós utilizamos custo, valor justo ou MEP. É até esquisito aqui, bizarro, porque ele fala isso e dá em linha com o que está na FRS para pequena e média empresa. Só que está escrito assim, ó, desde que a legislação societária brasileira permita. Porque a legislação societária brasileira não permite, ela fala que se você vai aplicar 6.404, obviamente você tem que usar o MEP, no caso de coligada, joint venture e controlada, nas suas demonstrações individuais. Mas aqui existe, está na linguagem. Então, aí você percebe como essa linguagem da NBCTG 1000, às vezes confunde o contador brasileiro, porque ele mantém uma linguagem que é da norma internacional.
embora ele fala desde que a legislação societária brasileira o permita. Então, para o público que atende, né, para os escritórios de contabilidade que atende pequenas e microempresas, ou para os contadores dessas entidades, na NBCTG 1000, a gente simplesmente fala assim, ó, aplica o MEP. E na NBCTG 1002 microempresas, deixa pelo custo. Por quê? Porque a gente entende que aqui vai ser irrelevante. Eu colocar MEP, por exemplo, e ficar explicando como é o médico de equivalência patrimonial dentro de um conjunto de normas que essas entidades nem terão, na sua grande maioria, um investimento societário. Com isso, você consegue reduzir a quantidade de coisas que esse contador vai ter que ler. Porque se o cara ficar lendo muita coisa que ele não usa, ele acaba ficando desmotivado a ler uma norma. Por exemplo, se a gente voltar aqui, é uma coisa que eu não coloquei nos detalhes, mas que eu vou mostrar que também é importante, se a gente olha a 1001, da mesma forma que a 1000, ela trata de pagamento baseado em ações. Aí você fala assim, mas uma pequena entidade, porque isso aqui vale para pequena empresa, né? Ela não tem ações negociadas, porque senão ela obrigatoriamente tem que aplicar FU. Ela não, mas ela pode ser uma empresa no Brasil, em linha com aquilo que o Eduardo falou, é uma empresa no Brasil, que tem uma matriz fora do Brasil que faz pagamento baseado em ações. Então, mantivemos isso na pequena empresa, mas na micro, não. Então, você percebe que tem uma série de coisas que simplesmente nem aparecem na 1002, porque não vai fazer parte no nosso entendimento lá do grupo, e em coerência com o que a gente discutiu com o CFC, que não faz parte da realidade dessas empresas. Então, é melhor nem falar disso, porque senão confunde. Ah, mas eu sou uma entidade que tenho isso. Então, aplica de cima. Então, assim, essa que foi a ideia, a gente dar essa opção, e por isso o Márcio, Eduardo, a pergunta que o Márcio fez inicialmente, que o Eduardo completou, é a principal questão a ser discutida. Qual a norma que você vai aplicar? Analise essa situação. Se você é uma entidade que tem uma receita inferior, mas que tem uma certa complexidade, aplica a norma de cima. Principalmente porque se você tem essa complexidade, é porque você tem o conhecimento do que fazer com essa complexidade, ou deveria, ou o seu contador deveria, para poder atender a sua realidade. Bom, aí voltando. Ativos e passivos financeiros, quando a gente olha no IBCTG 1000, a gente aplica valores justos, inclusive tem a opção de aplicar a IAS 39, que é a norma anterior à IFRS 9, inclusive para contabilização de head account, etc. Então, olha a complexidade dessa norma, coisas que não são muito comuns para pequenas e microempresas. Por isso que, para a NBCTG 1001, nós deixamos custo amortizado, a única exceção de uso de valor justo para ativos e passivos financeiros será para títulos de valores mobiliários, ou seja, se você tem ações da Petrobras, da Vale, a empresa tem ações, e é isso eu consigo observar facilmente o valor de mercado dessas empresas, porque ela tem as suas ações negociadas em bolsa. É a única opção aí para a contabilização de valor justo de ativos e passivos financeiros. Todo o resto, custo amortizado, e o mesmo vale para a NBCTG 1002. O imobilizado, na NBCTG 1000, é uma simplificação do CPC 27, você precisa determinar residual, você precisa ver quanto tempo a empresa vai usar para determinar a vida útil, e assim por diante, depreciação é o que mais chama atenção. Para 1001, como expediente prático, a gente colocou que pode ser usado o critério da Receita Federal, da mesma forma para a 1002. Quer dizer, na verdade, a 1001 fala, olha a vida útil, mas se isso aqui for complicado, você, como expediente prático, pode aplicar o que está lá na Receita Federal. E na NBCTG 1002, a gente já fala, usa a depreciação da Receita Federal e ponto final. Por quê? Tem muita gente que está criticando, dizendo assim, nossa, mas eu tenho que determinar residual e fazer depreciação. Contador de microempresa nem faz contabilidade. A gente quer que esse cara faça contabilidade. Para ele fazer contabilidade, você acha que ele vai ter... Ele tem sistema que controla o ativo imobilizado e que controla duas depreciações separadas, uma para depreciação fiscal e outra para contabilidade financeira? Sem chance, sem condições. O sistema dele não vai fazer isso se ele tiver um sistema, porque pode ser que ele faça isso simplesmente numa planilha em Excel. Então, se você complicar demais, ele simplesmente vai aplicar norma nenhuma. Por isso que a gente, por expediente prático, direto essa depreciação. Sabe qual que é o valor residual dos colegas que têm contabilidades que só atende
microempresas, como é que eles definem o valor residual? No chute. Ele vai lá, olha lá alguma coisa. Eles falam para mim assim, chutômetro mesmo. Eles tentam identificar lá no mercado atual quanto está custando um bem mais ou menos igual e aplicam o valor residual. Ele falou, mas a gente faz porque a norma determina que a gente tem um valor residual. Quando eu falei que... zero. Se você não sabe quanto é, chuta zero, porque residual é quanto você espera obter no final da vida útil. Mas é chute, né? O cara nem sabe, porque muitas vezes não há um julgamento da administração para saber por quanto tempo vai utilizar aquele ativo. Ele vai usar até a hora que o ativo estiver de pé. Foi isso que me falaram. Então, residual zero. Não é, Eduardo? Esse é mais um exemplo. Isso é mais um exemplo da questão crucial da comunicação entre o administrador, a administração, né, e o contador. Sim. Para você aplicar isso no modelo completo, vamos dizer assim, né, saber no mínimo o valor residual, eu tinha que ter pelo menos uma ideia do plano do que a empresa vai fazer. Ela vai vender daqui a 6 anos, daqui a 10 anos ou não. Então, às vezes, o que o Márcio está falando às vezes, chutar o valor é a melhor custo-benefício que tem, porque eu não vou gastar um valor fora do orçamento para contratar avaliadores técnicos, um determinado equipamento, e zero também não é o melhor critério. Então, dependendo do critério, é até bom, porque você tem uma ideia razoável de certas coisas. Mas é óbvio que não pode se escrever isso na norma, né? Então, o que a norma tem que dizer? Eu acho que o critério da Receita Federal é um critério objetivo e é uma tradição. Mas é melhor do que não ter nada, né? Melhor do que simplesmente pegar os imobilizados e jogar como despesa, né? Definir, por exemplo, o tempo de vida útil de um ativo, ou seja, dentro de vida da expectativa da empresa, é uma coisa que em pequena e microempresas é difícil você ter uma política, né, de ativos para falar, olha, meu ativo tem uma vida útil por 3 anos, porque aqui nós temos como política utilizar por 3 anos, substituir, não existe, né? Então, assim, é muito difícil você encontrar alguém que tenha essa preocupação e discuta esse tempo de vida útil interno, né? Não é a vida útil do bem, né? A gente sabe que o bem não vai se acabar ali. Normalmente, a microempresa vai utilizando o bem sem nenhuma política, se achar que tem que substituir, substitui, e você tem essa forma. Então, acho que é difícil você definir um valor residual dentro de uma microempresa, né? De um ativo. Então, muito bem colocado, Eduardo e Márcio, porque, assim, na verdade, depende da própria estrutura da administração. Então, o cara fala assim, ó, vou comprar uma máquina, vou comprar um computador. Você acha que o cara fala assim, ó, vou usar esse computador por 2 anos, depois eu vou substituir ele por outro? Não, o cara compra o computador e vai usando. Por isso que eu falo que, às vezes, o residual zero, ele é mais útil. Por quê? Porque o normal é você usar o computador, ou o celular, ou a mesa, a cadeira, até exaustão, até aquele negócio quebrar. Quebrou, joga fora. Não é que o cara vai fazer uma alteração. Equipamentos, uma geladeira, um frigorífico, o cara vai usar, não dá mais. Você não pega de microempresas onde tem lá o ativo totalmente depreciado e o bem está sendo utilizado ainda. Porque aplicou-se também a norma fiscal e o bem passou, e o cara está gerando receita naquele bem, muitas vezes, quando você vai fazer se um dia, em poucos casos, se fez aquele fluxo de caixa para saber se o retorno do bem ali, mas você fala, bom, está usando o que precisa, porque não tem como comprar outro, não tem caixa para comprar outro. Mas ele fica lá usando aquilo lá até o momento que ele não consegue mais utilizar. Mas você vai lá o balanço, você tem lá o valor residual zero de ativo, então você fala, apreciou tudo, mas não está utilizando. Então, mas olha que coisa interessante, porque por que o normatizador ele tem que levar em consideração a capacidade que uma empresa tem de fazer alguma coisa, né? A microempresa, em geral, lógico que existem exceções, ela não tem capacidade para controlar ativo imobilizado da forma que seria adequada, inclusive para, por exemplo, você fala assim, olha, tem ativos totalmente depreciados em uso, nem sabe se está em uso, nem sabe se aquele negócio existe, que é pior ainda. É você ter um monte de coisa no ativo imobilizado que você nem tem um inventário físico que determine que tem aquilo, né? Que tem um cheque da existência daquilo. Então, assim, quando você olha o funcionamento de uma microempresa, você tem que fazer uma norma contábil que seja adaptável à sua realidade. Foi assim que a gente construiu a 1002.
Não adianta a gente querer o ideal, aquela coisa platônica, né? O mundo ideal seria, obviamente, eu saber, eu determinar quanto tempo vou usar, determinar residual. Eu acho isso lindo, eu faço isso nos meus clientes que têm capacidade para fazer isso. Só que a gente sabe que a maioria não tem essa capacidade. Se não tem essa capacidade, se o contador falou assim, ele vai ficar chutando. E aí o chute pode ser pior do que você usar um critério fiscal, por exemplo, porque pelo menos você vai ter alguma referência, que é uma referência Não fiscal. Não é julgamento, né, Marta? É chute, como você falou, né? Que pode dar qualquer resultado. Inclusive, a gente tem que levar lembrar que é assim, ó, por exemplo, se você usa a depreciação diferente da fiscal, quando tem a venda, se você está no lucro presumido, você tiver a venda desse item, você tem que ter a depreciação fiscal para cálculo do ganho de capital. Então, por isso que eu falo que é complicado, se o cara já não consegue fazer um controle, fazer 2 controles. Então, isso a gente está levamos em consideração na hora de escrever essas normas. Mesma coisa propriedade para investimento, que para a NBCTG 1000, você tem que apurar o valor justo, quer seja para mensurar ou para divulgar em nota explicativa, se você opta pela mensuração pelo custo. Mas a NBCTG 1000 já fala que você pode não apurar, não mensurar o valor justo, se isso causar custos ou esforços excessivos por parte da entidade. Então, ele já tem esse expediente prático. Então, quando chegou na NBCTG 1001, a gente falou assim, custo e ponto final. Então, custo tanto para a NBCTG 1001 quanto para a NBCTG 1002. Ativo intangível sem vida útil definida não existe, nem na NBCTG 1000. Então, ele fala, você não sabe qual que é a vida útil? Então, eu te digo, é de 5 a 10 anos. E isso vale para as demais também, de 5 a 10 anos. No mínimo 5, no máximo 10 para amortização. Leasing, lembrando que a NBCTG 1000 não está em linha com a IFRS 16 e nem a IFRS 15, porque ainda está em discussão pública no IASB. Então, quem aplica a norma pequena e média empresa não pode aplicar a IFRS 15, nem pode aplicar a IFRS 16, embora tenha muita gente, até aqui na NEFAC que a gente já discutiu, falou assim, não, mas meu cliente aplica a NBCTG 1000 e aplica a IFRS 16. Não pode, ponto final. Ah, mas você tem que mandar para a matriz, então faz o ajuste de consolidação, mas não pode. Então, se você está num conjunto de norma, é aquele que você tem que aplicar. Então, a NBCTG 1000, ela ainda está em linha com a ES 17, que fala de leasing financeiro e leasing operacional separadamente. Na NBCTG 1001, nós falamos assim, aluguel, contraprestação no resultado e ponto final. O mesmo vale para 1002. Só que na 1001, como tem notas explicativas, não é mais do que tem, e na 1002 não tem, então você fala assim, mas você tem que divulgar os pagamentos mínimos, quando relevante, para que alguém consiga entender, né, que isso aqui foi para a despesa, mas se eu tivesse que pensar, né, se não fosse, né, como ficaria, então eu coloco isso, os pagamentos mínimos relevantes na nota explicativa. Nas receitas também, como eu havia dito, não está alinhado com a IFRS 15, a própria norma de pequenas e médias empresas, então ela é uma simplificação da IES 18, modelo anterior de receita. Para 1001 a gente simplificou a redação e para 1002 a gente simplificou ainda mais e ainda colocou um expediente prático na emissão da nota fiscal. Porque, na prática, a gente entende que é isso que vai acabar acontecendo. Você tem a opção, obviamente, de fazer direitinho pela competência, mas, para a microempresa, é muito provável que isso fique muito próximo do que é a própria emissão da nota. Já colocamos aí como expediente prático. Diferentes moedas, as questões cambiais. Qualquer empresa hoje, né, pode fazer importação e exportação de mercadorias. Tem padaria que importa farinha da França porque o pão fica melhor e ela é uma microempresa. Então, transações em moedas diferentes da sua moeda local, isso é uma coisa comum, mesmo para microempresas. Como que a gente organizou esse negócio? Na NBCTG 1000, você tem que determinar a moeda funcional e aí você vai apurar os efeitos das mudanças de taxa de câmbio de acordo com a moeda funcional. Ou seja, você está no Brasil e sua moeda funcional pode ser diferente do real. E se for, tudo que você fizer de operação em real é operação em moeda estrangeira. Porque a moeda estrangeira é toda moeda diferente da moeda funcional. Então, você tem todo um processo para determinação de moeda funcional e do que você tem que fazer com as suas transações em moeda estrangeira e também conversão de demonstrações. Ou seja,
Apurei da minha moeda funcional, mas quero apresentar em outra moeda. Então, como que eu faço isso? A norma diz como que você faz essa conversão. Para 1001, que simplificação nós fizemos? Só vale se a moeda funcional for o real. Ah, mas se minha moeda funcional for diferente do real, você aplica a seção específica da NBC-TG 1000. Aqui é uma exceção que a gente criou, que aqui sim, você aplicando a NBC-TG 1001, você pode olhar a seção de câmbio da NBC-TG 1000 se a sua moeda funcional for diferente do real. Que, assim, eu me arrisco a dizer que muito dificilmente vai ter, porque mesmo nas grandes empresas, é muito difícil ter isso. A gente tem o caso da Embraer, que sim, tem dólar como moeda funcional, mas nem a Petrobras, que tem commodities, tem moeda funcional diferente do real. Então, como não é uma realidade brasileira, e muito menos para essas entidades menores, a gente deixou a NBC-TG 1001 escrita somente para empresas que têm moeda funcional igual ao real, e o mesmo vale para 1002. Na 1001, a gente tem transações em moeda estrangeira e também a questão de conversão, porque a gente entende que nesse público a gente pode ter necessidade de conversão, principalmente se ela tiver investimento societário fora do país, e eu tenho um cliente que é pequena empresa e que tem investimento no Chile, por exemplo. Então, precisaria saber como fazer isso. E a NBC-TG 1002 nem trata de conversão, porque aqui, em geral, as empresas não têm investimento societário. A mesma ideia lá do MEP. Então, que ficou pelo custo, na verdade, não ficou o MEP. Então, aqui a gente deixou somente transações em moeda estrangeira e não trata de conversões. Aí a gente entra no questionário do CFC. E aí agora vou inverter, eu vou parar de falar e vou perguntar para o Márcio e para o Eduardo, começando com quem quiser. Vocês respondam, vocês decidem quem responde essa primeira. Então, assim, a primeira questão do CFC é: foi considerado que a NBC-TG 1000, que é aquilo que eu falei, aquela que é equivalente à FRS para pequenas e médias empresas, ou seja, ela é emitida pelo IASB e traduzida e adaptada aqui pelo CPC, ela é de difícil aplicação para um número significativo de empresas obrigadas à sua utilização, por causa daquele range muito grande, de 4,8 milhões até 300 milhões. A proposta é de uma norma mais simplificada para empresas com faturamento entre 4,8 e 7,8, que é aquele para pequenas empresas. Ou seja, a NBC-TG 1000 fica exclusivo para médias empresas. Você concorda com essa iniciativa, Márcio e Eduardo? Vocês concordam? Marta, eu vou começar. Assim, eu fui, né, até nas conversas que nós tivemos aí na semana passada, né? Eu disse que eu achava que ficaria uma coisa muito complexa você ter ali praticamente 4 normas. Mas conversando com pessoas que realmente estão nesse ambiente que você citou várias vezes, né, de estar em uma contabilidade. Eu nem saí de São Paulo, tá? Você já foi fora de São Paulo, dos seus exemplos, mas eu fiquei aqui em São Paulo mesmo com contabilidades que atuam com microempresas. E eu percebi que eles, como usuários e tendo somente microempresas, não é a realidade do nosso escritório lá, da Magna, mas é a realidade de muitos colegas que eu tenho contato. E foram muito receptivos, eles gostaram de ter uma norma, né, que pudesse simplesmente ser aplicada para o escritório deles, dos clientes que estão nessa situação. Então, assim, eu estou vendo com bons olhos essa divisão, porque eu entendo que foi aquilo que a gente falou, né? Hoje não se aplica praticamente nada. É uma possibilidade de que passe a se aplicar uma norma dentro do ambiente de escritório de contabilidade que atende clientes que são microempresas, onde a gente sabe que a realidade é diferente, né, das empresas de médio porte e até de grande porte. Então, assim, eu fui contra no começo, achei que seria uma coisa complexa, mas eu acho que hoje, talvez, a gente pode verificar num ambiente aí até 2023, se um ano, um cenário melhor, né? com esse desmembramento das normas e uma exatamente aplicado com uma realidade muito grande aqui no Brasil. Ô, Eduardo, obrigada, Márcio. Mas, Eduardo, antes de eu passar a palavra para você, então, Márcio também, eu vou emendar a segunda pergunta, e aí eu vou voltar na estrutura, porque aí, aqui ele está falando exclusivamente da divisão da NBC-TG 1000 com 1000 e 1001. E a pergunta 2 do CFC, e aí todo mundo que está nos ouvindo, convido vocês a participarem dessa discussão, entrarem lá, loga no portal e respondam, porque a opinião de todos é muito importante. E que a sua opinião pode ser completamente diferente da nossa, obviamente.
Aí, a segunda, também em linha, ela está falando assim, ó, que concluiu-se que a ITG 1000 tinha uma qualidade, precisava de melhorias, vai. Então, foi proposta essa contabilidade para microempresa, que é a NBCTG 1002, se você concorda com essa criação. Então, percebam que as questões 1 e 2, elas estão vinculadas, e é o que o Márcio começou a discutir, e vamos trazer aqui, Márcio e Eduardo, os pós e contras, porque tem os contras também ter essa estrutura, vamos discutir ele também. Então, assim, ó, então só para deixar claro, a pergunta 1 está dizendo assim, ó, aqui, pequenas e médias empresas estavam junto e tinha que aplicar esse documento. Então, a gente falou assim, ó, quebra aqui, a partir para baixo de 78 milhões, e cria a 1001, que é uma simplificação dessa. E essa aqui é simplesmente uma revisão da ITG 1000, que vai passar a chamar nem ITG 1002, mas não é simplesmente uma revisão, porque ela foi totalmente refeita e ela vem a partir de uma simplificação dessa daqui. Ou seja, nós tínhamos 1, 2, 3 conjuntos de normas e passamos a ter 4 conjuntos de normas. Então, continua aí, Márcio, ou Eduardo, aliás. Bom, Marta, eu acho que o seu complemento ajudou a clarear para o público do que estamos falando, né? E é sempre chato falar, olha, mas eu tenho 4 regrinhas, eu tenho que me adaptar a uma ou outra, tenho que ver cenário, então não tem uma resposta bate-pronto. Me diga quantas faturas e eu te digo qual a prática contábil que você deve adotar, né? Eu vi que é uma coisa muito estranha, mas quando você pensa na escadinha, na pirâmide, de que é uma coisa sempre melhor ou mais complexa, mais robusta do que a outra, né? Aí começa a fazer sentido, né? Embora não seja interessante você se atrelar a um critério fiscal, inclusive o próprio RH que deixou nos comentários aí a dificuldade que tem um auditor e um prestador e um controller que presta contas ao exterior do porquê que adotou normas da Receita Federal para depreciação, por exemplo, né? Fica muito difícil de você explicar as coisas, mas ainda assim, quando você fala por que a definição de microempresa é 4,8 milhões e a pequena empresa é acima de 78 milhões, para quem está habituado com as regras fiscais, associa rapidamente. Um é o limite do Simples Nacional e o outro é do lucro presumido, em que a partir desse número você não tem outra escolha, vai ter que ir para o lucro real. O lucro real você pode adotar desde o início, desde que convenha toda a sua estratégia fiscal, né? Bom, resumindo, eu estou de acordo com o critério objetivo de ter delimitado os valores, uma referência externa, que nesse caso é a da Receita Federal, é uma coisa que está mais mnemônica, né? As pessoas associam isso mais facilmente, até porque as próprias contabilidades estão assim estruturadas, né? Suas células, suas definições de quais são as empresas que estão no Simples Nacional e quais são as outras que não estão no Simples. E quais são os casos especiais que é de lucro real, ou que são auditadas, ou que tem... E vamos ser bem francos, quando nós estamos falando da realidade das microempresas, nós estamos falando da realidade dos escritórios de contabilidade. É uma exceção de contabilidade, tem sua contabilidade própria e que se enquadra como microempresa. Então, nós estamos direcionando substancialmente aos contadores, e dos contadores temos que direcionar que eles precisam se comunicar mais com a administração, é um problema até do dia a dia da operação. Então, voltando aqui à questão central, é chato você falar que tem quatro separações, porém é necessário. Outra coisa, temos que entender que o Brasil tem uma dimensão continental, uma estrutura econômica dinâmica e complexa. Então, não podemos esquecer dessa realidade. Nosso país se tornou um país complexo. Na verdade, sempre foi, né? Mas está cada vez mais complexo. Então, temos que entender, para demandas complexas, precisa de mais alternativas. Não dá para ser uma ou outra, né? Tem que abrir mais o leque aí de opções. Então, Eduardo, muito bem colocado a sua questão, que o Aragaki comentou, né? Então, assim, por quê? Porque volta naquela primeira questão que o Márcio fez. Se é uma empresa multinacional, que ela, no Brasil tem uma operação pequena e que ela é auditada, aplica NBCTG 1000 ou a FU. Não vai aplicar 1001 e 1002, mesmo ela tendo um faturamento inferior. Por quê? Porque facilita a vida no relacionamento com a matriz.
e também da auditoria. E, nesses casos, obrigatoriamente, é uma explicação do CPC 27 ou é o próprio CPC 27, se ela estiver na FUL. Então, vai ter determinação de residual, não é depreciação fiscal, e ela tem que ter condições de ter esses controles, porque a matriz exige, a matriz vai colocar recursos para essa empresa na área contábil, quer seja por sistemas ou pessoas, de forma a conseguir cumprir aquilo que ela exige, obviamente. Então, essa é outra realidade. E bem colocado também, Eduardo, com relação a essa realidade brasileira, né? Então, ó, realmente, dificilmente, se não quase impossível, uma microempresa vai ter um contador interno, né? O normal é que uma microempresa seja atendida por um escritório de contabilidade. Eu funciono assim, vocês podiam falar também da experiência de vocês, mas no nosso escritório a gente trabalha por núcleos, exatamente assim. Então, eu vou ter um núcleo que trata de microempresa e que eu vou treinar esse meu núcleo na NBCTG 1002. Então, eles estarão ali alinhados a isso. Aí eu tenho um outro núcleo que pode tratar aí de pequenas empresas e que vai ter o conhecimento da 1001. Então, um escritório maior, que tem diferentes núcleos, pode se estruturar dessa forma e normalmente é estruturado dessa forma. Mas uma grande quantidade de escritórios de contabilidade, e se a gente for lá para o interior do Alagoas, do Amapá, do Rio Grande do Norte, ou mesmo de São Paulo ou do Paraná, em que você tem uma cidadezinha local, uma cidadezinha pequena, que não tem indústria, que não tem nem turismo, e que normalmente ela vive do comércio local, o que você tem nessa cidade são microempresas. Você tem escritório de contabilidade que atende essas microempresas. Esse cara só tem que ler e conhecer o NBCTG 1002. A gente vai facilitar muito a vida desse contador, e que é quem menos tem condições, porque normalmente ele fez um curso de contabilidade com uma qualidade também inferior, porque não chegou a ter ele. Porque outra discussão que se tem também na área acadêmica, né? Como que eu vou ensinar 4 normas? Da forma que eu coloquei aqui. Só teria que incluir aqui uma outra coluna, ó, aqui, quando eu mostrei as divergências. Até minha sugestão na forma da aula. Ó. Você vem aqui, ó, e você vai incluir aqui a realidade da FUL. Incluir uma coluna da FUL. E aí, quando você for falar de imobilizado, você vai falar para isso aqui, mas se você é uma pequena empresa, funciona assim e tal. Então, a gente vai ter que treinar os professores também. Concordo. Mas eu acho que a questão educacional é a mais fácil de resolver, porque é só uma questão de estruturação. Mas, Márcio, pode falar Quer dizer, eu sei que você não é tão favorável às 4 normas assim, conforme você falou, não, porque eu te conheço. Não, mas é o que eu falei para você. A gente tem, por exemplo, a gente não precisa nem sair de São Paulo, né? A gente tem em São Paulo uma densidade muito grande de escritórios de contabilidade espalhados, mas você vê que, por exemplo, as empresas que hoje se fazem uso do serviço de contabilidade, nós temos também escritórios que estão em regiões mais centrais, né, que atendem empresas até multinacionais, e nós temos escritórios também espalhados que atendem o comércio dos extremos das periferias de São Paulo, né, que é aquele pequeno comércio. Então, assim, a gente não precisa nem sair de São Paulo para pegar o exemplo da pessoa que está no extremo da Zona Sul, extremo da Zona Leste, atendendo pequenos comércios, mercearias, lojinhas dos bairros que estão nessa situação, né? Então, assim, a gente não precisa nem tão longe, né? Então, assim, por isso, conversando com esses contadores que atendem em microempresas, eu ainda acho que é um pouco complexo ter normas, mas eu penso assim que podemos dar aí o direito de passar esse tempo de implantação e ver que talvez seja ali um caminho adequado. A dificuldade vai ser as mesmas que nós já tivemos na implantação de outras normas, mas até mais complexo, porque, como você falou, vai ter que criar ali uma educação, né, uma forma de... Porque hoje eu falo para todo mundo, a gente precisa de menos... cumprir menos formalizações com relação à qualificação profissional e ter mais conhecimento, né? Então, assim, hoje eu vejo muito que alguns profissionais eles têm bastante certificação, mas não têm conhecimento, porque vão atrás somente de cumprir uma regra. Então, talvez seja aí um caminho. Então, assim, eu estou dando ali um pouquinho
o direito ali de que isso vai funcionar, apesar de no começo eu achar que não fosse o ideal. Bom, e quanto à nomenclatura, Márcio e Eduardo, o que vocês acham que é a questão número 3? A nomenclatura de microempresa e pequenas empresas é de fácil entendimento do mercado? Ou existem outros conceitos semelhantes em outras legislações que poderiam ser utilizados? Eu Numa acredito que linha sim. objetiva, rapidinho, Não, numa linha objetiva, eu penso que a nomenclatura está bem adequada. Mais ou menos, como eu falei, da questão dos valores, está bem amarrado ao inconsciente dos contadores, que, mais uma vez, são quem está lidando com as microempresas de fato. O conceito 4.8 de 78 milhões é associado a microempresas e pequenas empresas. Então, eu entendo que a nomenclatura é bem adequada. Mesmo que você venha a querer incluir outras organizações, por exemplo, entidades sem fins lucrativos, eu manteria a nomenclatura e colocaria apenas nas observações que também abrange entidades sem fins lucrativos, se for o caso. Mas a nomenclatura, para mim, ela é mais conhecida, ela é mais... É fácil responder isso, é só olhar na mídia. A mídia usa o termo microempresa, a mídia usa o termo pequenas empresas. Se usa, então, é um termo comum para todos e não só de contadores. Ótimo. Márcio também concorda? Concordo. Né? Acho que é um conceito já consolidado ali, está na lei complementar 123, né? Eu só não é uma lei da Receita, né? O pessoal fala que é a Receita, não, na verdade é uma lei que criou, né, os limites de faturamento para a constituição de uma micro e pequena empresa, e que a Receita utiliza isso como forma também de definir quem pode ou não estar no Simples com base no faturamento. Então, acho que, com relação a isso, acho que foi até bem pensado e é um conceito já consolidado. Né? Bom, então vou aproveitar o seu microfone aberto, Márcio, e fala aí para mim se você concorda também, porque ele está dizendo assim, ó, é permitido que as empresas possam, voluntariamente, adotar o conteúdo da norma e das faixas de faturamento acima. Ou seja, aquilo que eu estava falando da história do Aragac. A empresa ela tem um faturamento abaixo de 4,8 milhões, mas fala assim, ó, eu quero usar a NBCTG 1000. Ou eu quero usar a NBCTG 1001, que está acima. Aí foi exigido que ela se mantivesse pelo menos por 2 anos nessa outra, para ela não ficar subindo e baixando, né, ao Deus Varai. Você concorda com isso? 2 anos concordo. Sim. A partir que ela faz a opção, ele falou o julgamento, né? Você tem que saber ali, na hora de fazer o julgamento, qual é a melhor norma que se aplica ao seu negócio. Eu já falo para você, a gente está falando, por exemplo, a empresa que auditada, que vai mandar... vai reportar, das que eu conheço que são microempresas que reportam, nenhuma conseguiria estar na norma 1002, por umas questões, porque ela recebe muito recursos do exterior, tem uma complexidade ali, apesar de não ter faturamento, né? Eu falo que uma coisa a gente não pode pensar assim, uma empresa com baixo faturamento não significa que ela não tem uma contabilidade complexa dentro da expectativa de quem está investindo nela, né? Então, lá, por exemplo, uma microempresa, um balanço lá com 10 milhões de reais em ativos que estão sendo aos poucos incorporados à empresa, mas o faturamento dela não chega nem a 1 milhão por ano. Mas você vê que quem está aportando dinheiro na empresa é quem está, a controladora, é quem está investindo. Então, assim, por isso eu concordo que isso também incentiva o julgamento, né? Mas não é simplesmente adotar. Você vai ter que entender o seguinte, se eu fizer uma adoção ruim, eu vou ter que lidar com a situação complicada, né? Então, eu concordo que 2 anos ali, para a gente não ficar naquele, né, eu vou e não vou, né, o efeito de, não, eu errei aqui, eu vou voltar lá atrás e vou mudar a forma no ano seguinte. Então, assim, qual a comparabilidade que você vai ter de um período para o outro? Você perde isso, concordo sim. E Eduardo? Comparabilidade é essencial, gente. Inclusive, um problema que a gente tem na maioria das contabilidades menores, se pede um balanço, ele se imprime num sistema. Isso é um problema também de quem desenvolveu o sistema, que não coloca isso de maneira muito fácil. Simplesmente coloca o balanço do ano, não tem a coluna comparativa. Eu falei, para que isso? Não serve para nada. Mas não serve, atende lá o que o banco pediu. Coitado do banco, vai analisar os dados. Eu tenho o dado comparativo do ano. Então, não só concordo com o mínimo de 2 anos, como estou relembrando os nossos colegas de que é bom fazer os relatórios, não só é bom, como é lei, né? Comparativo um ano com o outro.
E, Eduardo, aproveitando que você está com o microfone aí aberto, e quando a empresa muda de faixa? Né? Então, assim, porque imagina que você tem um faturamento abaixo de 4,8 milhões, está aplicando NBCTG 1002, e aí no ano de 2023, você ultrapassa 6 milhões de faturamento. Então, o que a gente está propondo? Olha, não é em 2023 que você vai mudar de faixa. Se em 2024 você também permanecer acima de 4,8 milhões, então em 2025 é que você vai ter que mudar de norma. Você concorda com isso? Eu vou até dar mais um contexto para isso, Marta. A inflação voltou, lamentavelmente. Então, vai ter muita empresa que vai estourar o limite de faturamento e vai continuar sendo uma microempresa, apesar de ter estourado um limite escritural. Na essência, ela é uma microempresa, embora nos números não mais se apresentam, mas por quê? Porque a inflação chegou, turbinou os números para cima, mas continua sendo uma ilusão. Então, eu concordo com a norma de você fazer maturar se certificar da maturação da empresa nessa nova faixa. Enquanto ela não está nessa nova faixa confirmada, maturada, portanto, no mínimo 2 anos, fica difícil de eu implementar, porque, implementei, puxa, agora peguei um ano difícil, perdi um contrato importante, voltei a ser uma empresa com 2,4 milhões de faturamento. Mas não estava com 7 milhões? Não, eu perdi o contrato, aí agora. Entrei numa outra realidade. Então, é bom certificar dos 2 anos, né? Ótimo. Márcio, também concorda? Eu concordo, principalmente porque nós estamos falando de limite de faturamento, né? Eu tenho brincado que nós estamos no escritório lá passando por um efeito, assim, simples nacional. A pandemia trouxe todo mundo para dentro da faixa que permite a opção do Simples Nacional a partir de 2022. Então, ok, dentro da parte de conceito tributário, vale. Na parte contábil, eu acho que precisa ser uma coisa consolidada, né? Porque você vai ter empresas que já estão com uma expectativa de 2022. Elas falam, mas eu entrei no limite da faixa. Mas a gente conhece o negócio, a gente tem conhecimento do negócio. A gente sabe das expectativas que o negócio numa economia... Se a economia, apesar de muitos especialistas não terem essa visão aí de que vai melhorar em 2022, mas a gente conhece a estrutura do negócio, a gente conhece como a marca, a empresa está consolidada no mercado que ela atua, na região que ela está atuando. Então, mas já querem gente falar, mas como eu vou fechar esse ano abaixo de 4 milhões de etc. Eu queria saber se eu não podia migrar para o Simples Nacional a partir do ano que vem. Então, assim, como o Eduardo falou, nessa questão de mudança de norma, é muito importante que seja uma coisa consolidada. Identifique isso também em 2 anos, para falar, ok, não foi um efeito, não foi uma coisa que, na própria contabilidade, você pode identificar ali o que esporadicamente fez a empresa sair de uma determinada faixa, né? Você já pode identificar que no ano seguinte aquilo pode não se repetir, né? Então, ou até regredir, né, de faixa. Então, acho isso muito importante, voltando àquela questão da comparabilidade, mesmo efeito para você subir ou retroagir, acho que é a mesma situação. Ótimo. Vocês viram que essas 5 primeiras perguntas, elas são mais estruturais. Então, a nomenclatura, as normas, da forma que foi estruturada e as transições de 2 anos aí. A partir da questão 6, é mais técnico, conceitual. Então, as 2 normas, a NBCTG 1001 e a 1002, não adotam o conceito de valor justo para ativos e passivos financeiros, propriedade para investimento, nem ativo biológico classificado no ativo mobilizado. Contudo, dá a opção de valor justo somente para títulos e valores imobiliários que eu havia comentado. Vocês concordam com isso? E, obviamente, produtos biológicos, que é quando você tem a colheita, deixa de ser ativo biológico, passa a ser produto, e você tem essa mensuração valor justo no momento da colheita. Então, são as 2 exceções de valor justo aí. Vocês concordam? Márcio? Não, Eduardo. Eduardo abriu primeiro o microfone. A norma ela está cumprindo o espírito da simplificação. Então, nesse sentido objetivo, eu concordo. Num sentido de aplicação prática, eu convido os colegas contadores aos desafios que eles vão enfrentar pela frente. Por exemplo, eu começo falando da questão das startups. As startups no Brasil e no mundo, claro, todas elas começam de igual. Como fala aí na mídia, né? Foi da garagem da casa que o cara montou um empreendimento que virou um sucesso. Sim,
Só que é assim, da garagem da casa tem 100 empresas, uma empresa, 2 ou 3 vingaram, e dessas 2 ou 3, uma virou unicórnio, vamos dizer assim, de maneira bem simplificada. Mas o que acontece? Então, nós temos aí 97% de chance de fracasso do empreendimento para 3% de sucesso, né? Mas isso não impede, meus queridos contadores, de você começar a pensar seriamente se, ao desenvolvimento desse produto, não é o caso de se construir um ativo intangível, não é o caso de que isto seja um empreendimento, um investimento que a empresa tem para o futuro dela. E aí a gente está vendo lidas com situações meio paradoxais, do tipo, tem um investidor estrangeiro interessado em comprar aquela empresa, e a empresa está passiva descoberta porque a gente simplesmente pegou 100% das despesas, falou, eu não tenho garantia nenhuma de recuperabilidade desses valores, joguei como despesa. Então, às vezes, existe um exagero, né? Mas eu estou fazendo essa parte só para dizer que existe uma oportunidade de nós, contadores, convidar a administração para discutir um pouco mais sobre o empreendimento, o que está sendo feito, do que simplesmente pegar os documentos, jogar como despesa e sequer ter uma conversa com os administradores sobre a motivação daqueles determinados gastos ou daqueles determinados investimentos. Então, dito isso como uma oportunidade, agora, se eu estou na outra ponta, eu não tenho tempo, eu tenho que registrar, eu tenho que fazer uma coisa mais simplificada, eu acho que a norma está fazendo exatamente isso. Ou seja, se eu tenho um critério objetivo fácil, um título de valor imobiliário negociado, ou seja, qualquer um entra no banco, num site especializado em movimento financeiro, você consulta facilmente o valor negociado daquele determinado título. Então, não tem muito o que discutir. Tem grande liquidez, tem valor previsto no mercado. Agora, os demais que entram numa situação mais subjetiva, fica mais difícil de eu fazer esse tipo de avaliação, ou então eu teria que ter custos, que às vezes está fora do orçamento, ou da capacidade de pagamento da empresa, para contratar avaliadores externos, independentes, que usam um critério, uma metodologia justa de avaliação. E como isso não é possível na maioria dos casos, então, esta norma, na forma como eu visualizo, está adequada. Concorda também, Márcio? Concordo porque, assim, né, falou, o conceito de simplificação. Né? Se a gente colocasse, vamos pensar, a gente estava discutindo a dificuldade que as microempresas têm, e as pequenas também, nós estamos pensando na situação de, por exemplo, pensando em alguns clientes que têm propriedade para investimento e teria que adotar o valor justo, é o que ele falou, é um custo que talvez dentro da simplificação seja desnecessário. Né? E a questão mais complexa da opção, né, de registro, também é aquela questão, o custo-benefício vale para que eu possa fazer uma adoção se eu tiver numa situação como essa? Isso é um julgamento. Não vale. Então, eu vou adotar a forma mais simplificada que a norma me permite. Eu acho que dentro da simplificação, eu acho que é importante, senão você teria uma distorção ali, né? Você teria coisas simplificadas e uma coisa complexa que talvez eu fale mais, putz, eu estou simplificando tudo isso aqui, eu chego aqui, eu sou obrigado a fazer algo complexo, a ter um custo adicional para adotar esse trecho, não faz muito sentido, né? É muito mais, principalmente pelo custo, que nem vocês comentaram. Um laudo de valor justo não é uma coisa barata, né? Principalmente para uma pequena e microentidade. E aí, nessa mesma linha, é o impairment, que está na questão 7. Então, é assim, o que está previsto na NBC-TG 1001 e 1002 é de só ter o reconhecimento quando você tiver uma notória perda do valor do ativo. Por que disso? Porque o problema do impairment nem é a conta que você tem que fazer de fluxo de caixa projetados, não é nem essa preocupação, é no sentido de encontrar indicadores de perda de recuperabilidade, que até empresas grandes têm essa dificuldade, quanto mais uma pequena e média empresa. Como que indicadores que eu vou ter que olhar internos e externos e ficar fazendo teste de recuperabilidade? O que você acha, Márcio? É aquele que a gente falou, muitas empresas de grande porte, elas gastam muito com controles internos, forma de sistema, para poder fazer esse tipo de chegar nesse tipo de situação. Não consigo ver uma pequena empresa tendo, em muitos casos, um controle e um critério rígido de avaliação para fazer um impairment, por exemplo, fluxo de caixa descontado, projetado. Então, assim, é muito difícil.
né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer, é feito dentro do escritório de contabilidade mesmo, como forma de analisar ali, quando se identifica a possibilidade realmente de perda de valor recuperável. Quando você tiver, talvez esse julgamento que se foi colocado, quando tiver notória perda, você já identificou, você sabe, estragou mesmo. Sério, não. Ele não vai fazer, até está funcionando, mas ele vai fazer mal feito. Você fala, perdeu, não tem mais valor recuperável, então vou fazer aqui o impairment desse ativo, ou parcial ou integral. Eu acho que essa parte, se você tiver realmente visualmente ali, prático, talvez seja uma das partes mais práticas, né? E interessantes, porque toda vez que a gente ia falar assim, mas eu não tive perda no valor recuperado do meu ativo, qual a primeira coisa que você faz? Vamos identificar fazer um fluxo de caixa projetado para saber se houve perda mesmo desse valor? Não, você vai falar, ok, teve mesmo, é identificado e na prática, então teve. Se não, mantém. É aquilo que ele falou, né? Pensando no ativo imobilizado, o cara está lá com o ativo totalmente depreciado, mas está funcionando, está gerando receita, está trabalhando. Como é que eu vou falar que aquilo lá perdeu só porque o cara acha? Né? Então, assim, essa parte do impairment, para mim, talvez a coisa mais prática, que eu mostrei isso para alguns contadores, eles deram graças a Deus, porque fluxo de caixa não é uma coisa projetada, é uma coisa que todo mundo sabe criar métricas para definir, né? Para chegar num valor confiável. Márcio Eduardo, para agilizar a nossa live aqui, porque a nossa produção vai começar a me acelerar, eu vou começar a alternar as perguntas para vocês, tá? Então, já ouvimos o Márcio falando de impairment, agora eu jogo para o Eduardo. Com relação imagina a entidade que não tem contabilidade hoje, e a gente quer incentivar essa pessoa a entrar em contabilidade. Então, o que ela faz? Então, a gente colocou na adoção inicial a possibilidade de você fazer um inventário geral de ativos e passivos a valor de mercado, e ter um ponto de partida. Ou, para aquelas que já possuem contabilidade regular, o Diminution Cost, ou custo atribuído para os ativos imobilizados nesse pontapé inicial. Você concorda, Eduardo? Marta, concordo. Na linha bem objetiva, estou de acordo, porque se você tem um mínimo de contabilidade, o custo atribuído tende a ser muito melhor do que o valor de mercado. Então, mas eu queria aproveitar ainda, Eduardo, Márcio, se você me permitir, porque eu sei que essa questão ele vai gostar de falar sobre ela. E os adiantamentos para futuramente de capital, a FAC, estão classificados no PL, quando efetivamente considerados na essência como tais. Você concorda com isso, Eduardo? Eu concordo, Marta. Às vezes os órgãos reguladores se tornam invasivos, na minha opinião, na gestão das empresas. Quando é invasivo? Invasivo na determinação de certas coisas. E às vezes tem gente que fala assim, é a FAC, então você tem que aumentar o capital obrigatoriamente. E quando se trata de adiantamento, que o empresário está acreditando no empreendimento dele, ele, naturalmente, não vai descapitalizar a empresa enquanto a empresa não está recuperada. Como é que faz? Eu não posso considerar isso como uma espécie de patrimônio líquido, eu tenho que ter a formalização de um aumento de capital. Se eu tenho que exigir essa formalização do aumento de capital, eu dou um prazo. Se eu dou esse prazo muito curto, esse prazo se torna inviável porque, lamentavelmente, no Brasil, a gente vive uma situação de hiperburocracia. Essa é a verdadeira realidade que nós estamos passando. E essa hiperburocracia se reflete, inclusive, num simples aumento de capital, em que você perde um tempo considerável e gasta dinheiro com um registro de um aumento de capital. Muito bem colocado, né, Eduardo? É um custo desnecessário, né? Se você tem a possibilidade de lançar isso como a FAC, junta tudo que aconteceu no ano e faz uma alteração contratual, tão somente, não é isso? Sim, e uma realidade do microempresário é a de necessidade de buscar capital com bancos. E aí está lá no balanço, mas isso você vai aumentar o capital? Não, então joga lá no passivo. Meu Deus, você vai jogar no passivo a dívida com o próprio proprietário, ele não vai querer dar crédito. Então, vai haver uma pressão para você diminuir o endividamento, justamente para você conseguir levantar um crédito. E aí vocês, reguladores, né, vamos dizer assim, chegam e dizem, não, você só vai poder jogar no patrimônio líquido se aumentar o capital. Vamos ser um pouquinho realistas, mas não é bem assim.
o mundo funciona, né? Tá certo. E, Eduardo, Márcio, desculpa, mas eu vou ter que perguntar de novo para o Eduardo, e depois eu passo a palavra para você, eu prometo. As notas explicativas. É porque nós já tivemos uma conversa antes, vamos contar para o pessoal da live, e são os pontos em que um ou outro chamou mais atenção, né? Então, a norma para microempresa não exige nota explicativa, só declaração de conformidade. Eduardo, você deu uma sugestão melhor, não tem? Olha, quando eu concordo, eu tenho sim uma sugestão, Marta, porque eu até entendo que dá trabalho, é difícil, eu não tenho para que eu vou ficar abrindo certas informações, mas algumas coisinhas eu considerava sempre fundamental de constar. Por exemplo, pegou um empréstimo, é fundamental saber a taxa de juros, as condições com que foram adquiridos o empréstimo, então isso tem que ter uma nota explicativa. E aí, avançando mais nesse raciocínio, existia uma nota explicativa que eu considero ela crucial, fundamental para qualquer balanço, que é descrever o objeto social da entidade. Eu vou olhar esse balanço, eu estou falando de uma empresa de atividade comercial, uma empresa de prestador de serviço, de uma importadora, de uma entidade sem fins lucrativos. Do que eu estou falando dela? Eu vou olhar o balanço faz sentido para uma atividade, não faz sentido para outra. Ou, se eu sei o objeto social, eu começo a perceber se o balanço está fazendo sentido ou não. Eu também tenho um senso crítico. Então, eu considero que, ok, vamos simplificar, vou dispensar o nosso aplicativo, dispensa, vou fazer um termo aí dizendo que estou seguindo a lei, estou seguindo, estou observando as práticas essenciais de contabilidade, tudo bem. Mas, no mínimo, tem que ter o objeto social. Se eu não ter o objeto social, eu estou ficando sem um elemento fundamental que vai dar qualidade para analisar os dados. É uma informação simples, não é difícil explicar. Fala qual a sua atividade operacional. Eu acho que não tem nenhum problema. Pode até adaptar nesse termo, mas no termo lá que eu vou assinar, eu incluí essa informação. Gostei muito da sua sugestão, Eduardo. Achei bem interessante, por isso que a gente quis ressaltar, né? Márcio, eu coloquei 3 perguntas seguidas para o Eduardo, deixei essa aqui para você, porque essa aqui, né? Essa aqui deixa a gente muito preocupado, Mas né? é porque as 3 perguntas, quando você falou que ia intercalar, eu vi que o Eduardo tinha dado boas ideias naquelas perguntas. Eu falei, eu vou responder, mas chamar o Eduardo. Vamos lá. A atual proposta não inclui aqueles modelos de carta de responsabilidade de administração, modelos de DFs, de demonstrações e plano de conta sugerido. Você concorda com isso, Márcio? Olha, o modelo de plano de contas sugerido ele é uma questão mais didática, né? A questão da carta de responsabilidade de administração, ela é um instrumento de proteção importante para o contador, né? Então, assim, eu não concordo que não tenha, aliás, né, conversando com colegas, o documento difícil de fazer administração assinável. Eu pensei que era só os meus clientes que olhavam e passavam para o advogado lá. Jamais assina um negócio desse. Assim, então, a gente percebe que assim, é um instrumento muito importante. Vai sair, tudo bem, você vai falar, mas hoje o contador não consegue fazer administração assinar. Mas não vai ter mais essa opção de assinatura, né? Então, eu acho que isso aí é um documento muito importante, a gente deve incluir isso. Isso deve ser forçado que a administração assine. Não sei como é que eu poderia dizer assim, como é que a gente poderia incluir isso em documentos que devem ser assinados. A gente não assina as demonstrações contábeis junto com a administração, quando a gente vai entregar. Por que esta carta devia estar contida dentro das demonstrações que você entrega ao fisco, que você entrega ao mercado, como obrigatório? Eu estou falando, por exemplo, de uma ECF ou de uma ECD, esse documento ser obrigatório lá, dá erro na hora de você transmitir se essa carta não estiver lá assinado pela administração. Entendeu? Porque é um documento importante. Imagina na hora de assinar a ECF, ou a ECD, na verdade, começa pela ECD, porque é onde tem todo o diário, né? Então, assim, na hora que vai assinar a ECD, apareceria para o administrador. Eu declaro que entreguei a totalidade das informações para o contador, não sei o que, e o cara assinasse. Sim, sim. Mas, no mínimo, na norma, já dá uma proteção para a gente, não dá? Perfeito, perfeito. Então, tirar isso é um erro, principalmente para quem está
procurando algo que proteja a profissão. A gente sabe que o ambiente de escritório de contabilidade é diferente de um ambiente interno, uma contabilidade interna, né? A gente tem muitas coisas que os administradores e a contabilidade depois tenta corrigir dentro nas demonstrações. Então, assim, a comunicação, eu sempre digo assim, que tem muito administrador que ele faz, e a hora que você fala, você não podia ter feito isso, ele fala assim, putz, dá um jeito de arrumar isso daí. Então, é preciso então, que a gente, na verdade, não tire, que ela passa a fazer parte integrante de outras declarações que nós fazemos ao mercado, seja para o fisco, seja para até uma entrega para balanço para credores. Essa carta vem ali como um documento, aproveitando que agora você está tendo muitos bancos que estão pedindo as declarações entregues ao fisco, não só mais o balanço que o contador assina, que ele peça uma norma com tudo completo ali, que principalmente uma declaração da responsabilidade da administração, que é muito importante. Muito bom. E, bom, a nossa última questão, ela é aberta, né? Outras observações. Então, eu vou parar o compartilhamento para que a gente consiga nos vermos aqui. Vou trazer um comentário que foi colocado também lá no nosso canal. O Eduardo já tinha comentado do Aragaki, que a gente já até comentou, mas tem um do Diego Santos dizendo assim, ó: eu só permitiria que as maiores de 78 milhões de faturamento também aplicassem no BCTG 1001, caso, então está colocando uma condição, não tivessem terceiros interessados nas DFs, critério que já existe na IFRS para pequena e média empresa. Então, assim, interessante esse comentário do Diego, porque ele tá dizendo assim, ó, IFRS para pequena e média empresa, ele não é uma definição quantitativa, é qualitativa. É que tipo de entidade que pode aplicar essa norma, senão ela tem que aplicar outra. O que vocês acham, Eduardo? Parece que você gostou desse comentário, né? Sim, gostei exatamente porque sai do quantitativo e vai para algo qualitativo, né? Porque nós estamos aqui de maneira improvisada falando, né? Improvisada em função das circunstâncias, falando, tem caso de multinacional, tem caso de entidade auditada, tem caso que é o banco que está pedindo informações, e tem caso que a empresa não passa por nada dessas complicações, né? Então, quando você tem essa situação, você começa a perceber aonde, de fato, os critérios, onde a escola técnica dos profissionais de contabilidade do mundo afora se preocuparam, e aonde vai haver usuário que vai requerer esse tipo de informação. Então, é nesse momento que a gente tem que justamente valorizar os relatórios e fazer uma contabilidade mais comparativa com de outras que estão naquele mesmo cenário que aquele usuário qualificado vai precisar de informação. Então, nesse momento, eu preciso sim de rigor na contabilidade. Se eu estou fora desse momento, eu vou estar numa contabilidade rigorosa e, mais uma vez, custos, que o empresário vai questionar, para nada, porque é só para ele a demonstração. Agora, quando eu tenho um usuário qualificado, eu começo a perceber uma exigência de eu subir a escadinha e ir lá para o ITG full, né? É nesse sentido que eu gostei desse comentário. Muito bom. Mais algum comentário, Márcio, Eduardo, de coisas outras gerais? Senão eu vou passar a palavra para o próprio Márcio fazer encerramento, porque, afinal de contas, né? Só a questão do Diego, eu não vejo nenhum problema. Acho que isso aí poderia até ser colocado lá naquelas questões ali. Ele podia responder lá o questionário e incluir essa questão lá no 12, né? Porque eu sempre digo o seguinte, assim, a norma que você está escolhendo, ela representa aquilo que a gente sempre diz lá no começo, a situação econômica, ela representa o seu negócio ali dentro da contabilidade como instrumento de representar a situação econômica e financeira da empresa, está muito mais próximo. Sim, eu queria assim, se representa, pode ser o FUL, pode ser o PME, você tem que ter um critério para dizer por que você está adotando a norma, né? Assim, se ele falar que uma empresa de acima de 78 milhões, que não tem terceiros interessados e a adoção dela não distorce nenhuma informação contábil, porque não tem interessado hoje, mas pode ter interessado amanhã.
Uhum. E isso aconteceu muito na pandemia com empresas que queriam procurar investidores para não quebrar. E não tinha contabilidade nenhuma, né? Não tinha, por exemplo, não tinha nem provisão, algumas empresas. Não tinha provisão para a contingência, mas a contingência estava lá, identificada no negócio. O risco contingente estava identificado no negócio. E não tinha nenhuma. E você tinha, aliás, além do risco identificado no negócio, você tinha fatos que justificavam, pelo menos, uma provisão para quem estava querendo comprar parte do negócio e identificar ali o risco. E a empresa não tinha, não fazia provisão para a contingência. Então, é uma boa questão, mas aquele negócio. A gente volta a falar daquela questão do julgamento, né? Se ela identifica, se ela consegue representar o negócio, eu não sou contra que adote nenhuma das normas. Porque eu vejo uma grande empresa adotar a PME, mas isso não vai acontecer. É que não investir na roupa. Então, assim, a complexidade do negócio não permite que você lá em cima vá para baixo. Uhum. Mas, principalmente quando você tem os normais, eu acho legal o conceito. Ele pode colocar lá aquela questão ali, que aí dá dor de cabeça aí para vocês que estão fazendo aí o debate das normas. Ô, Márcio, como diria minha mãe, é possível colocar Marília dentro de São Paulo, mas São Paulo não cabe dentro de Marília. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Mais alguma? Deixa eu ver. Não, tá. Bom, enfim, eu acho que é isso, Márcio. Muito obrigada. Abriu ali? Não, acho que foi o Eduardo mesmo que comentou. Não sei se ele quer comentar alguma coisa. Alguns grupos de WhatsApp me mandaram mensagem, estão acompanhando também a live, né? E a Fatel Contabilidade está me preocupado aqui, achando que, às vezes, simplificações em excesso faz com que a contabilidade seja feita por aplicativo. Eu acho que muita coisa pode ser simplificada em aplicativo, sim. Ele está falando, agora a minha preocupação é que isso vai acabar com a produção do contador. Eu acho que não vai acabar com a produção do contador, eu acho que vai abrir a chance do contador ser contador. Perfeito. Ser contador. Adorei a sua frase. Nós temos que mostrar para que servem aquelas informações. E a verdade, nós estamos perdendo muito tempo com a hiperburocracia brasileira. Lamentável isso, mas é um fato. Ele perde muito tempo calculando impostos e pouco tempo para estar próximo do administrador, do empresário. E, lamentavelmente, aí você vê que essas coisas que o contador deveria estar fazendo estão sendo ocupadas por advogados, por economistas, por outros profissionais, porque o contador está lá na salinha fazendo os fechamentos. Então, não dá, né? A gente deveria estar na mesa da diretoria conversando com eles sobre o que anda acontecendo com a sua empresa. Essa é a minha opinião. É isso. Marta, mais alguma consideração? Não, acho que é isso. Aguardando ansiosamente as manifestações de todos aí em resposta ao questionário, para que a gente possa melhorar. Até o dia 28 de outubro agora, que é sexta-feira, né? Para responder o questionário. Né? E eu vi aqui que tem muitas pessoas com potencial para responder lá e gerar muita coisa para debate, né? Agora em 2022. Então, vamos lá, pessoal, vamos responder. Bom, então, agradeço, Marta, pela apresentação. O Eduardo, muito obrigado, Eduardo, também. Bom, você visita nossas redes sociais para saber mais dos nossos eventos, dos nossos conteúdos, né? Quem não é associado, eu convido a se associar, porque a NEFAC, pelo que você viu por essa live, a gente estimula muito o debate e abre aí muitos questionamentos aí para ajudar aí no conhecimento técnico. Até a próxima, muito obrigado a todos. É bom lembrar, né, Márcio, que para chegar nessa live, a gente teve um monte de discussão interna, que isso só acontece entre os associados. E que os associados estão abertos a participar, né? Então, e uma observação, é quinta-feira, não é sexta-feira, senão o pessoal vai deixar para sexta e não vai tomar. Quinta-feira? Tá, é que eu estou sem calendário, você viu que até eu olhei aqui, mas não tem calendário nessa mesa. Então, quinta-feira, até não tem horário, mas acho que quinta-feira você tem lá que entregar o questionário para colocar bastante debate aí para 2022. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado por participar, Marta e Eduardo, mais uma vez. Obrigado, um abraço. Tchau, obrigado.